Graça e paz, queridos, mais um vídeo para a honra e glória do Senhor neste canal. Se você chegou neste canal e ainda não é inscrito, eu te convido, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para que todos os vídeos do canal você seja notificado. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha trazer sobre a sua vida uma palavra. Você está no canal Comentando a Bíblia e vamos hoje comentar em Lucas capítulo de número 18, do versículo 35 ao 43, aonde vai contar a história de um cego que era posto, que era colocado à porta de Jericó. A palavra do Senhor vai dizer que chegando Jesus perto de Jericó, havia um homem que estava sentado à beira de um caminho mendigando. Vamos ver três características de alguém que está em uma situação ruim. Ele estava sentado, estava prostrado e ele estava também mendigando, pedindo algo para comer, algo para levar para sua casa. E a Bíblia vai dizer que ele era cego, tinha uma deficiência, mas diz a palavra do Senhor que Jesus ia chegando perto de Jericó. E eu acho interessante nesta palavra que Jesus, ele sabia que ali haveria um grande milagre. Nós conhecemos a história e sabemos que no capítulo 19, após passar a história deste cego, vai começar a história de Zaqueu, que precisava e queria saber quem era Jesus, sobe numa figueira brava. Mas Jesus, antes de chegar em Jericó, ele sabia que havia um grande milagre para ser feito. A Bíblia vai dizer que aquele cego que ali estava, ele começa a ouvir um som diferente, ele começa a ouvir algo que chama ali a atenção. Nós bem sabemos que quando alguém tem alguma deficiência visual, a sua audição ela fica muito mais aguçada, ele consegue ouvir mais, ele consegue prestar mais atenção no som que se tem ao seu redor. E sabemos que esse cego, não sabemos o tempo que ele estava ali, a Bíblia não nos fala, não nos diz, mas pelo que dá a entender, havia muito tempo que ele estava ali e ele já tinha ouvido muita coisa, mas de repente ele começa a ouvir um som e aquilo começa a incomodar ele porque ele sente que é algo diferente. E eu quero abrir já um parênteses para dizer aqui nesse vídeo que aonde Jesus está passando, quando Jesus está chegando, algo é diferente. Aonde Jesus está chegando, tem som de glória a Deus, tem som de aleluia, tem som de milagre. E nós sabemos que Jesus, ao chegar, aonde ele chega, tudo muda. Aquilo que está ruim fica bom, porque Jesus, ele é o dono do milagre, ele é o dono da bênção. Então aquele cego começa a ouvir um som diferente e vai dizer que ele começa a perguntar àquela multidão que estava com Jesus: quem é que está vindo? O que está acontecendo? E aqueles que estavam andando com Jesus, quem sabe um dos discípulos ou algum daqueles que andavam com Jesus pelo milagre, ou pela bênção, ou até mesmo aqueles que seguiam a Cristo, porque multidões seguiam a Cristo, como hoje seguimos a Cristo porque Ele é a solução. A Bíblia vai dizer que aquele cego então, aquele homem vai responder para o cego: Jesus, o Nazareno, está passando. Jesus, o Nazareno, aquele que é prometido, aquele que é o Messias, aquele que veio trazer a paz. Jesus o Nazareno está passando. A Bíblia vai dizer que aquele cego então começa a clamar, começa a clamar o Senhor, começa a levantar a sua voz. Nós sabemos que clamar significa gritar em alta voz. Muitas das vezes nós falamos, muitas vezes falamos baixos, às vezes falamos mais alto um pouquinho, mas clamar é diferente. É invocar, é buscar ou chamar a atenção. Este homem começou a clamar Jesus Cristo, dizendo: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia vai dizer que aqueles que estavam com Jesus, aqueles que eram os discípulos, aqueles que eram os mensageiros, ao ver aquele cego clamar, talvez ficaram com vergonha e disseram: ei, fica quietinho, porque o mestre, não incomode o mestre não vai te ouvir. E eu quero abrir aqui mais um parênteses para dizer que muitas das vezes na sua situação você começa a clamar o Senhor, você começa a pedir socorro a Deus, e existem aqueles que pedem para que você pare. Existem aqueles que pedem para que você não faça alvoroço, que você não atrapalhe o mestre, mas eu quero dizer, Deus, ele quer que você chame a atenção dele. Jesus quer que você chame a atenção dele. Mas esse cego, o ex-cego, vai nos mostrar um grande exemplo. Ele vai dizer que a Bíblia vai nos contar que quando ele fica sabendo, ou ouve isso não foi uma palavra negativa para ele, nem tampouco fez ele parar, mas fez ele clamar ainda mais, fez ele levantar a sua voz e clamar ainda mais alto, dizendo: Jesus, Filho de Davi,
tenha misericórdia de mim. Toda vez que nós clamamos, o Senhor nos ouve. Toda vez que nós levantamos a nossa voz, existe um Deus no céu que para tudo para te atender. A Bíblia vai dizer que quando nós clamamos, o Senhor nos ouve. Lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, vai dizer: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Nós precisamos clamar. A Bíblia vai dizer também no livro de Juízes, capítulo de número 14, sobre Sansão. Sansão foi aquele homem que o Espírito de Deus se apossava sobre ele, ele tinha força. A Bíblia vai dizer de uma certa feita, no capítulo 16, que Sansão estava lutando contra um exército e ele pegou uma queixada de jumento, feriu 1000 homens, e a Bíblia vai dizer que deu uma tão grande sede nele que ele caiu, pensando já seu espírito saindo dele. Mas a Bíblia vai dizer que então Sansão clamou ao Senhor, e havia naquele monte chamado Lei, aquele monte tinha uma rocha, e nessa rocha o Senhor fendeu a rocha, e da rocha saiu água sobre a boca de Sansão, enquanto ele clamava, e o Senhor fez que ele voltasse à vida. Eu quero te dizer neste momento, começa a clamar ao Senhor. A fonte de água viva é Jesus Cristo, a rocha é Jesus Cristo. Quando nós clamamos, quando nós pedimos ao Senhor, o Senhor vem sobre nossa vida. A Bíblia vai dizer que então Jesus parou e mandou que lhe trouxesse e disse: o que queres que eu te faça? Aquele cego disse: Senhor, eu quero ver. E no mesmo instante Jesus disse para ele: vê, a tua fé te salvou. Por quê? Porque ele clamou, porque ele persistiu. Persista na tua bênção, persista naquilo que o Senhor tem colocado diante de ti. Este texto de Lucas capítulo 18, do versículo 35 ao 43, vai nos dar vários exemplos que nós precisamos persistir, que nós precisamos de um milagre. Se nós estivermos prostrados à beira do caminho, nós precisamos clamar, precisamos levantar a nossa voz e pedir a Deus para que nos abençoe. Se Deus neste momento está sobre a tua vida, continue clamando, continue buscando, porque Deus ele tem um propósito na sua vida. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, comenta, compartilha, ative o sininho para que todos os vídeos do canal sejam bênção para a sua vida. Aqui um forte abraço do presbítero Maurício, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.